Sejam todos bem-vindos para mais um resumão Hora do Burp. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu na semana passada e nessa semana. A gente teve Bop Games, o resultado do DQ, o Qualifier Online do Rogue Invitational, também o resultado do Tier Cup, CrossFit Games adaptado e muito mais, além da novidade do Dave Castro. Mas se você quer saber, continua aqui com a gente, continua aqui no canal. Não deixe de curtir, dar o seu joinha, o seu like aqui pra gente. E também, se você não segue o nosso canal, já começa a seguir, já passa a seguir, que a gente vai trazer cada vez mais informações aqui para vocês, beleza? E antes da gente começar, solta a vinheta. E começando, a gente teve o Bop Games no último final de semana, que você pode acompanhar um pouquinho de tudo que rolou lá. Aqui no nosso canal tem um vídeo exclusivo sobre tudo que aconteceu ali no Bop Games. Bop Games, que é um evento multiesportivo que acontece no Mineirão, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. E ele possui tantos eventos de CrossFit que acontece dentro do Mineirão e uma arena especial da Brave Fitness do lado de fora ali do Mineirão, que é assim sensacional, uma arena espetacular que a Brave sempre trouxe ano passado, trouxe esse ano de novo para dentro do Bop Games, que tem muita qualidade, aliás, a Brave, que é uma das maiores marcas, se não a maior marca de equipamentos que a gente tem atualmente no Brasil. Mas o Bop Games ainda traz competições de luta, dança e muito mais, muitas outras, calistenia. Então aconteceu a edição 2024 no último final de semana e mais uma vez foi um sucesso com provas sensacionais e ainda teve a prova surpresa da Elite, que assiste lá o vídeo que você vai saber um pouquinho mais de tudo que rolou no Bop Games. Continuando, a gente teve o resultado final do DQ, o Qualifier Online do Rogue Invitational 2024. Bom, o DQ ele é extremamente criterioso nas suas tabelas de classificação, né? E isso gera muita mudança no placar. A gente não teve grandes mudanças no placar feminino. Em compensação, foi muito positivo para a gente, no placar masculino a gente teve uma verdadeira dança das cadeiras, né? O Gui Malheiros estava competindo no DQ, ele finalizou a parcial na 10ª colocação, que deixava ele fora do Rogue Invitational, porque só passam os 5 primeiros no Qualifier Online. E depois dessa reorganização, dessa mudança toda, desses critérios que foram colocados de no reps, entre outras coisas, o Gui Malheiros passou de 10º lugar para 3º lugar, e aí assim ele garantiu a vaga. Então teremos um brasileiro no Rogue Invitational 2024 esse ano, que vai ser sensacional, né? Agora, por outro lado, a gente teve uma queda gigantesca de alguns atletas. Para vocês terem uma noção, o Tudor Magda, o americano, que já perdeu aí a vaga dele para uma tentativa do Games esse ano por conta de no reps no Qualifier Online, repetiu esse feito bem ruim e desceu da 2ª colocação para 26º, o que levanta aí um start para que ele comece a rever os padrões de movimento dele, já que ele perdeu 2 grandes eventos, tudo por conta de no rep, onde ele finalizava a parcial muito bem, mas quando vinham os resultados finais, que vinha os judges, ele sempre caía e muito. Dessa vez ele caiu de 2º lugar para 26º, né? No feminino a gente não teve tantas mudanças, só uma atleta que caiu na realidade. E vamos primeiro falar o placar do masculino. Então até o momento a gente tem Georgios Karavs na primeira colocação, Sam Cornoyer na 2ª, Gui Malheiros na 3ª, na 4ª a gente tem o Henrik Hepplin e na 5ª o Jorge Fernandes. Esses são os 5 que passaram do Qualifier Online do DQ no masculino. No feminino, a gente tem a Manu Magnozzi, a Sydney Wells, lembrando que a Brooke Wells também vai estar no Rogue Invitational. Ainda não saíram as 15 atletas femininas que estarão no Rogue, mas a Brooke Wells já está garantida lá. A gente também tem a Taylor Wilson, a Emma Sol e a Tyla Howell, como as 5 atletas femininas também credenciadas para o Rogue Invitational. A gente já tem alguns nomes aí que estão sendo colocados no Instagram da Rogue, que estão sendo convidados a participar, mas a gente ainda não tem todos. Assim que a gente tiver todos, você vai encontrar no nosso site, na Hora do Burp, você vai encontrar todos os nomes lá, como de praxe.
Falando em Guimalheiros, ele esteve presente também no TR Cup do Wodapalooza Socal. O Wodapalooza Socal, inclusive, é a segunda edição que acontece esse ano, tá? A primeira edição de Wodapalooza Socal, porém, a gente já teve o Wodapalooza Miami acontecendo no começo do ano. E, como a gente já falou algumas vezes aqui, o TR Cup é um evento do Wodapalooza que ele colocou uma disputa de times entre o time Mundo contra o time América do Norte. Né? E a gente teve uma disputa muito bacana entre os times, num clima bem Wodapalooza mesmo, de festival, de descontração, os atletas se provocando de uma maneira animada, brincando um com o outro, e o evento foi muito bacana de assistir, trouxe um pouquinho daquele clima que a gente esperava ter no CrossFit Games 2024 esse ano, que infelizmente a gente não teve, justamente por conta da trágica morte do Lazar Duct, né? Na primeira prova do CrossFit Games 2024. Aliás, o Wodapalooza fez uma premiação especial em homenagem ao prêmio Lazar Duct, que foi dado ao melhor, ao MVP, né, que eles chamam, que é o melhor atleta em campo, que foi dado por Patrick Vellner. Ele ganhou o primeiro prêmio Lazar Duct, que é a premiação criada por Wodapalooza. Aliás, ele que estava como capitão da América do Norte e foi, na realidade, o time vencedor. A América do Norte conseguiu bater ninguém menos do que Tia Claire Toomey e o Gui Malheiros também, que estava no time Mundo. Foi uma disputa bem acirrada, uma diferença muito pouca, de 7-6, então foi muito, só para você ter uma ideia de quanto foi acirrada essa disputa. Mas a América do Norte levou a primeira competição do TR Cup. Provavelmente a gente vai ter mais disputas aí, talvez ano que vem a gente volte a ter um TR Cup 2025. Vamos esperar e ver o que vem pela frente. De qualquer maneira, o Wodapalooza Socal fez muito bem para os atletas, para quem estava assistindo, e muita gente gostou do que viu ali, justamente pelo clima amistoso e os atletas extremamente descontraídos para competir, além também da gente ter visto Jeff Adler competindo, que a gente não teve a oportunidade, porque após a morte do Lazar Duct, o Jeff foi um dos atletas que decidiu parar de competir no CrossFit Games. Falando em CrossFit Games, o Brasil conseguiu subir no pódio 5 vezes o CrossFit Games adaptado, que aconteceu também no final de semana. A gente teve feitos inéditos e um repeteco do ano passado, que a gente teve Hildon Carvalho e a nossa Elaine Rocco subindo novamente no pódio. A Elaine ficou na 3ª colocação e o Hildon conseguiu a 2ª colocação de novo no pódio. Então a gente teve os nossos 2 brasileiros que conseguiram esse feito inédito do ano passado, repetindo esse ano. Mas também a gente teve 3 atletas do feminino Girl Power no poder, de fato, dentro do CrossFit Games adaptado. A gente teve as 3 atletas que pegaram o primeiro lugar no pódio, que foi a Gislaine Schilder, a Liliane Camargo e a Creus Angélica. As 3 atletas conseguiram o primeiro lugar e entram para a história, né? Porque essa é a primeira vez que o Will Watt está assumindo o lugar do CrossFit Games, e também é a primeira vez que a gente tem tantas categorias dos adaptados, né? A gente teve bastante, um total de 15 adaptados, e todos eles fizeram bonito e mostraram a que veio, né? Muito bacana a gente ver o crescimento do CrossFit adaptado brasileiro lá fora nos Estados Unidos. A gente ainda teve nomes como Coelho, o nosso Pelinha, também tivemos Ricardo Algaier, entre muitos outros. Então, parabéns para o Brasil que conseguiu esses pódios, parabéns aos nossos atletas adaptados, os nossos verdadeiros heróis do CrossFit. E uma polêmica para a rede, Greg Glassman anunciou o Match Fix, que nada mais é do que uma metodologia criada por ele, que promete ser uma evolução da metodologia que ele criou, que é o CrossFit. Isso ainda está muito obscuro, a gente ainda não tem muitas informações sobre. Ele falou isso em um podcast americano, onde ele explicou que estaria trazendo Match Fix. Também não é, provavelmente vai ser no esquema de afiliação, o mesmo esquema que a gente tem no CrossFit, porém ele não falou ao certo o que vai ser isso, como é que isso vai funcionar.
Ao parecer da equipe da Hora do Burke, pelo que a gente leu, seria talvez alguma coisa parecida com um atendimento mais personalizado até do que o próprio CrossFit. Mas ainda não sabemos o que pode ser, ainda estamos esperando o que ao longo dos meses aí a gente vai acabar descobrindo o que de fato é o Medfix. Porém, isso já criou muito bafafá nas redes e aí fica a dúvida, né? Ele vai ser um concorrente da marca ou ele vai ser um apoiador da marca, né? Até porque o Greg Glassman não faz mais parte, embora ele tenha criado o CrossFit desde a pandemia, ele já não faz mais parte do CrossFit. Então, ele poderia estar lançando aí uma marca para ser a concorrente da marca inicial dele. Vamos esperar aí para ver o que vem pela frente. E começou a grande final TCB desde a última quinta-feira, onde juntaram todos os atletas que passaram nas seletivas que a gente teve ao longo desse ano, para a disputa para saber quem é o brasileiro mais bem condicionado de todas as categorias ali que a gente tem no evento. Lembrando que para a Elite o TCB tem um gostinho a mais, porque os campeões vão participar no ano que vem do Latam Cup do Wodapalooza. Então, primeiro e segundo lugar, tanto no masculino quanto no feminino, ganham essa vaga para poder disputar o Latam Cup, que a gente teve a primeira edição esse ano, que foi um sucesso, e que vai ser repetido no ano que vem. A gente, além do TCB, ainda existem alguns outros eventos que dão essa vaga para o Latam Cup, mas no Brasil, só o TCB possibilita você de participar do Latam Cup 2025. Então a gente vai ter aí até domingo. No domingo a gente vai descobrir quem são os atletas que participarão ano que vem do Latam Cup, ok? Lembrando que esse ano a gente ainda tem aí Pedro Martins podendo disputar o Latam Cup ano que vem, até porque ele já finalizou o período dele de suspensão por conta do doping, ok? Então, interessante aí, talvez a gente possa ver o Pedro Martins disputando TCB para final aí e ano que vem no Wodapalooza Latam Cup. Fica de olho. Bom, pessoal, essas são as notícias das últimas semanas. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de dar o seu joinha, seu like. Deixa seu comentário aqui pra gente saber o que você gostou, o que você achou das notícias. Se você está curtindo as notícias que a gente está soltando aqui, e também passa para os amigos do box e ajuda a gente a crescer cada vez mais no YouTube. Contamos com vocês, ok? E, como de praxe, não dá mole, porque senão vai pagar burp.